Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu vou editar uma foto para a gente sair de uma imagem como essa e conseguir um resultado assim. Isso com a ajuda da nova ferramenta Remover do Lightroom Classic, que utiliza a inteligência artificial, que realiza a remoção generativa através da tecnologia de inteligência artificial da Adobe, o Adobe Firefly. Essa nova tecnologia, agora que está incorporada ao Lightroom Classic, vai facilitar muito a maneira como a gente remove elementos de uma imagem. E provavelmente o uso do Photoshop para essa finalidade vai ser cada vez menor. Cada vez mais a gente vai conseguir remover objetos mais complexos apenas com o Lightroom Classic. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Vamos lá para a tela do meu computador para a gente ver então essa edição. Então já estamos aqui com a nossa foto aberta no Lightroom e a primeira providência é fazer os ajustes gerais, os ajustes globais nessa foto. E logo num primeiro momento, talvez, se eu não estivesse pensando em utilizar a ferramenta Remover, que utiliza a inteligência artificial, provavelmente a minha primeira providência aqui seria ajustar o horizonte da foto. Eu percebo que aqui eu tenho um horizonte um pouco torto. Então, provavelmente, o meu primeiro passo, a primeira etapa da minha edição seria a ferramenta de crop para alinhar esse horizonte. Mas como eu sei que eu vou utilizar a ferramenta Remover, eu vou deixar para fazer o crop, o corte, depois. Porque quando a gente utiliza a ferramenta Remover em áreas próximas ao limite do enquadramento, que serão cortadas pela ferramenta de crop, é melhor fazer o corte depois de usar a ferramenta Remover. Então, esse galho aqui que está no primeiro plano, e eu acho que eu vou tirar ele depois, porque ele está chamando muita atenção, vai me impedir nesse momento de fazer o crop, o corte da foto e alinhar o horizonte. Então, eu vou mudar a ordem, a sequência da minha edição. Não vou fazer o corte nesse momento, vou deixar para fazer depois, no final. Então, próxima etapa é utilizar o subpainel de correções de lente para eliminar os desvios cromáticos e corrigir a distorção causada pela lente. Eu sempre faço isso logo no início da edição. Então, normalmente, a minha sequência começa pela ferramenta de corte e depois correções de lente. Agora sim, a gente pode voltar aqui para o subpainel básico para fazer os ajustes básicos dessa foto. Começo aqui pelo balanço de branco, vou deixar um pouquinho mais quente toda a imagem, porque eu quero aquele tom de outono, então eu vou buscar esse tom um pouco mais quente. Vou diminuir um pouquinho a exposição, porque me parece um pouco super exposta a foto. Vou baixar bem aqui os realces, então eu vou buscar, como eu falei, aquele tom mais quente de outono, então eu quero diminuir de uma maneira geral a exposição da foto. Vou baixar um pouquinho os realces e talvez também os brancos para diminuir um pouco o brilho mais intenso da imagem. Talvez até a gente possa baixar um pouquinho as sombras e os pretos e de uma forma geral a gente já estabelece o contraste global da imagem. Mas acho que a gente pode ainda tornar esse contraste um pouco mais intenso aqui na ferramenta de curva de tons, desenhando essa curva em S. E aí a gente tem esse contraste um pouco mais intensificado, um pouco mais forte. Além disso, a gente pode aumentar um pouquinho os valores de claridade e de textura, justamente para dar mais ênfase para toda essa textura, todo esse relevo que a gente tem na imagem, e a vibração para deixar as cores um pouco mais vivas. Eu acho que no geral a gente já tem uma aparência interessante para a imagem, mas o meu objetivo é deixar a foto com aquele tom de outono. Então eu vou buscar isso, vou tentar fazer isso aqui embaixo no subpainel de calibração, que é o último subpainel que a gente tem aqui no painel direito do modo da revelação. Veja, eu vou fechar todos os subpainéis e calibração está aqui embaixo.
Então, aqui em calibração, a gente altera, falando de uma maneira bastante simples, a proporção entre as cores primárias, o vermelho, o verde e o azul. E a gente consegue, então, criar efeitos de colorização bastante interessantes. E aqui, então, eu posso pensar em cada uma das cores separadamente. Eu vou deslocar os valores de matiz do vermelho para a direita, porque dessa maneira eu consigo fazer com que os vermelhos da foto se tornem mais laranjas, que justamente leva para essa sensação de outono, né? Esses tons mais alaranjados, mais terrosos, mais marrons, que vão me dar esse aspecto de outono. Posso aumentar um pouquinho a saturação também desses tons de vermelho. Nos verdes, a mesma coisa. Eu poderia deslocar no sentido do amarelo, mas eu vou deslocar para a direita, fazendo com que os verdes fiquem mais intensos, e vou diminuir a saturação desses tons de verde. Então, de novo, no outono a gente tem muito mais amarelo, muito mais tons de marrom do que tons de verde. E por fim, no azul, e é aqui que a gente consegue aquele tom mais alaranjado, vou deslocar o slider para a esquerda, no sentido do ciano, e a gente então começa a ver esses tons mais quentes do outono. E aí a saturação a gente pode aumentar também de acordo com a imagem. Então veja, nesse subpainel de calibração eu consigo sair disso para isso, disso para isso. E essa é uma ferramenta bastante poderosa quando a gente pensa em colorização. Bom, feitos os ajustes básicos e introduzido o tom, a cor que eu quero para a imagem, a gente vai agora de fato utilizar a ferramenta Remover, que é a grande novidade dessa última versão do Lightroom, o Lightroom 13.3. A ferramenta Remover então foi bastante alterada nessa última versão, e ela está utilizando a inteligência artificial da Adobe, o Adobe Firefly, integrada a ela. Quer dizer, quando a gente utiliza essa ferramenta, a gente está utilizando a inteligência artificial do Adobe Firefly. Mas para isso, a gente precisa estar no modo de funcionamento Remover, porque tanto o modo de funcionamento Recuperar quanto o modo de funcionamento Clonar, o Band-Aid e o carimbo, funcionam exatamente como funcionavam anteriormente. E até o modo de funcionamento Remover, se a opção IA generativa não estiver marcada, ela também não está utilizando a inteligência artificial. A inteligência artificial só é utilizada se essa opção de IA generativa estiver marcada. Então, marco essa opção e vou remover os objetos que não me interessam nesse enquadramento. E a primeira providência é remover o casal que vai andando aqui nessa pista. E aqui o meu grande cuidado, o maior cuidado, é pintar todo o elemento que eu quero remover. Então aqui, como eu quero remover o casal, eu vou me certificar de que todas as partes dessas duas figuras estejam cobertas, englobadas pela minha seleção. Quando eu tiro o dedo do mouse, a gente entra nessa área de refinamento da máscara, e aqui eu posso ou adicionar áreas à máscara ou subtrair. Então, se eu achei que faltou alguma região desse objeto que eu quero remover para ser selecionado, eu utilizo o botão adicionar e pinto aqui um pouquinho mais. Por outro lado, se eu achei que eu pintei demais aquele objeto, eu clico no botão subtrair e removo da seleção. Nesse caso, a seleção já estava ok, deixa eu só melhorar um pouquinho aqui embaixo. Feito isso, eu clico em aplicar e a remoção generativa vai acontecer, a inteligência artificial vai atuar para remover esses objetos. Então, depois de alguns segundos, a remoção é feita, e veja que a primeira opção que eu tenho aqui não me interessa muito, porque ele colocou um muro no lugar do casal. Mas aqui no painel de configurações da ferramenta, a gente vê a possibilidade de 3 variações. Então eu tenho a primeira de 3, e se eu clicar na setinha, eu tenho a segunda de 3
e a terceira de 3. E veja que nas 3 opções a inteligência artificial coloca um muro naquele local. E isso não me interessa. Eu queria manter a grade, manter o padrão da grade aqui que a gente tem no restante da foto. Então, caso nenhuma das 3 opções dadas pela inteligência artificial funcione para aquela situação, a gente tem esse botão atualizar, que vai fazer com que a ferramenta gere mais 3 opções. Então eu vou clicar em atualizar e vamos ver quais são as 3 opções extras que ele vai me dar. Então depois de alguns segundos, de novo, eu tenho 3 opções que não me interessam. Na verdade, eu acho que piores até do que as primeiras. Sendo assim, eu posso tentar refazer a minha remoção. Então eu vou pintar de novo nesse local e vamos ver se com uma nova pintura eu consigo um resultado melhor. Clico em aplicar, vamos esperar alguns segundos para ver o que acontece. E agora sim, agora a gente tem um resultado muito melhor, a gente tem uma grade ao invés de um muro. E de novo tem mais 3 opções e eu posso escolher qualquer uma delas. Acho que essa terceira opção é a mais interessante. Nessa foto, ainda acho que a gente pode utilizar a ferramenta remover nesse primeiríssimo plano em que a gente tem esse galho muito destacado, como eu falei lá no início. Acredito que se a gente remover esse galho aqui, a gente consiga ter uma composição um pouco mais leve, um pouco mais harmônica. E é por conta da remoção desse galho que eu não fiz o crop no primeiro momento. Por quê? Se eu tivesse feito o crop, eu teria uma parte do galho fora do meu enquadramento. E esses pixels que ficariam fora poderiam influenciar o resultado da minha remoção. Então, quando a gente vai fazer a remoção com inteligência artificial, o ideal é deixar o crop para ser feito depois. Primeiro fazer a remoção, utilizar a ferramenta remover, para depois fazer o corte. Então, aqui eu vou aumentar o meu pincel utilizando a tecla de atalho de colchete no teclado, e vou habilitar a opção sensível ao objeto. Dessa maneira, a própria ferramenta vai reconhecer as arestas daquele objeto que eu estou querendo remover. Então eu posso pintar de uma maneira bem mais livre. Quer dizer, eu não preciso ser tão exato na minha máscara. E agora a própria ferramenta reconhece o objeto que eu quero remover. Percebam que ela faz uma seleção bem adequada ao redor desse galho e voltamos para essa área de refinamento da máscara e o que eu vou fazer agora de novo é clicar em aplicar e esperar a inteligência artificial trabalhar. E aí então a gente tem o resultado da remoção e de novo eu tenho 3 opções, 3 variações, eu poderia escolher qualquer uma delas. Acredito que essa segunda aqui é a mais interessante, mas ainda assim, se não fosse nenhuma das 3 adequadas para essa situação, eu poderia clicar no botão atualizar e teria 3 novas opções para escolher. Então, utilizado a ferramenta remover, utilizado a inteligência artificial generativa para remover esses elementos que não me interessavam na minha composição, eu posso voltar para a ferramenta de crop e agora sim fazer o ajuste do horizonte, enfim, da maneira que eu achar adequado. Então, saímos disso e chegamos nisso. A foto era assim e ficou assim. Então é isso, pessoal, essa foi a ferramenta remover. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil, que esse material te ajude de alguma forma aí no seu trabalho. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e principalmente se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pra gente. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.